vamos abrir a palavra do Senhor. Lucas 10, a partir do 22. A nossa mensagem é: quem é o seu próximo para amar? Amém? Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Muito importante. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse, em particular: felizes são os olhos que veem o que vocês veem, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Para quê? Para pôr Jesus, não escutei, para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos dos assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Amém. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e ouviu, passou pelo outro lado. Mas, lembra que eu gosto muito? Mas, contudo, portanto, mas, muda a história. Um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. Diga: chegou. Aonde se encontrava o homem. E quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Diga: vinho e óleo. Depois colocou-o sobre seu próprio animal e
levou para uma hospedaria. Diga hospedaria. Ele cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro. Ele disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas, diga todas, as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Aleluia. Senhor, obrigado por essa palavra, Senhor, maravilhosa. Obrigado, Senhor. Veja, querido, 2 vezes o Senhor fala: vá e faça o mesmo. Nós vimos aqui esses tempos a importância de vivermos um cristianismo na prática. Aquilo que nós somos em Cristo Jesus, é importante nós vivenciarmos na prática, em nossas ações, nossas atitudes. Nós vimos aqui algumas vezes que a igreja não é só o que vivenciamos aqui. Nós nos alimentamos, nos fortalecemos aqui da palavra de Deus, da revelação da palavra de Deus, para, na verdade, vivenciarmos o que é igreja a partir de segunda-feira. Amanhã começamos a ser igreja verdadeiramente. Precisamos ter essa comunhão, precisamos estar juntos, fortalecidos como um corpo. Mas é nas nossas atitudes que as pessoas verão a Cristo em nós. E essa é uma parábola. O Senhor Jesus usava muito parábolas, histórias que poderiam ser verídicas ou não, poderiam ser histórias com H ou histórias com E. E aqui essa história muito parece, pelos estudiosos, arqueologistas, que foi uma história que aconteceu porque era uma estrada muito perigosa que ia de Jerusalém a Jericó. Era uma estrada que normalmente acontecia mesmo muitos assaltos. Jerusalém era muito alta, quase 1000 metros de diferença de Jericó, e era uma estrada em declive, no meio de montanhas ali, onde se escondiam muitos salteadores. As pessoas precisavam ir de Jerusalém a Jericó e andarem às vezes 25 quilômetros, dependendo da hora que eles saíssem de Jerusalém ou de Jericó. Poderiam pegar a parte noturna, e naquela época não tinha luzes, era muito escuro, era um lugar de trevas, e os salteadores ali se escondiam, e ali para roubar as pessoas. Então, parece que essa história é uma história que ocorreu, mas o Senhor pegou como ilustração para explicar um perito da lei que estava colocando à prova o Senhor Jesus Cristo. E é uma parábola muito conhecida. Muitos usam também para falar da parábola do bom samaritano, né? Ficou muito famoso, tem até hospitais com o nome, ONGs com o nome samaritano, para fazer obras sociais. Mas há algo nessa parábola muito importante para que você jamais se esqueça, que o Senhor está ali exatamente codificando a obra da redenção, a obra da salvação que Jesus fez. Então nós vamos ver isso, e a importância de amar o próximo, e quem é o nosso próximo para amar. Amém? Você viu que eu li um pouquinho antes da parábola que Jesus diz: olha,
ninguém conhece o Pai no seu Filho, e ninguém sabe quem é o Pai no seu Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Revelar a nós. O Pai é revelado a nós através de Jesus Cristo. Quem vê Jesus, vê o Pai. E ele estava falando dessa importância. Estava iniciando para falar da importância da obra da redenção. E ele se voltou e falou: olha, muitos, porque os discípulos, ele tinha mandado os discípulos 70 irem de 2 em 2, sem bolsa, sem nada, para eles pregarem o Evangelho. E eles voltaram felizes, contando, né? Senhor, olha, muitos foram curados. Senhor, eles estavam alegres porque até os demônios são sujeitos a nós. Muitos foram libertos de demônios. Eles estavam felizes porque eles tinham ido numa missão que o Senhor tinha enviado e eles voltaram vitoriosos. E aqui eu quero chamar a sua atenção para isso. Porque Jesus fala: olha, vocês prestem atenção, que vocês estão muito felizes, mas muitos profetas e reis do passado queriam ver o que vocês estão vendo e ouvir o que vocês estão ouvindo. No passado, reis falaram sobre Jesus, profetas falaram sobre Jesus. Ele disse: alegrem-se, não porque os demônios são sujeitos a vocês, mas maior importância tem que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Aleluia. Às vezes algumas pessoas falam que, nossa, mas é tão importante na igreja ter manifestação demoníaca para a gente expulsar. Sim, se houver alguém aqui que manifestar demônio, nós vamos expulsar, mas o que é que realmente importa? A salvação. Os nossos nomes está escrito no livro da vida. Aleluia. Ouvir Jesus, ver Jesus, eu vejo Jesus em você. Aleluia. Você vê Jesus em mim. Jesus é revelado na palavra. Jesus é revelado no corpo de Cristo. Nós estamos aqui para nos alimentar e sermos transformados. E cada vez que nós somos transformados, impactados por essa palavra, o nosso coração vai sendo liberto, o nosso coração vai sendo transformado dos maus hábitos, porque nós estamos vivendo uma vida verdadeiramente cristã. E estamos passando por um processo de santificação, um processo de sermos mais parecidos com Jesus, sendo forjados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. E isso faz com que nós estejamos fortalecidos no Espírito, próximos do Espírito Santo. Mas quando nós pecamos, nós nos afastamos do Espírito Santo. Mas aqui nós estamos ficando fortes, próximos ao Espírito, tendo revelação do Espírito. E quando nós estamos próximos do nosso Pai, cheios da palavra de Deus, cheios do amor de Deus, cheios do Espírito Santo, cheios de louvor, saltando da nossa boca, porque a boca fala que está cheio o coração, o inimigo nem chega perto. Quando o louvor é verdadeiro, quando no seu coração tem um ardor de louvar, de amar o Senhor, de proclamar a palavra, de proclamar a fé, porque é o que agrada ao Senhor, é a fé, apesar da dificuldade. Quando você está cheio desta fé, sabe quem passa de largo? Satanás. Uma igreja verdadeiramente viva é aquela que adora o Senhor Espírito em verdade, querido. E é o que nós estamos fazendo aqui. Aleluia. Adorando o Espírito em verdade. E a presença dele é real. A presença dele é palpável. E quando a luz do Senhor, o que é que diz a palavra? As trevas são dissipadas. Compreende? Então veja só.
este homem da lei, o perito da lei, levantou-se. Provavelmente o Senhor estava reunido ali com os seus discípulos, estava ensinando, não se sabe se numa sinagoga ou se estava ensinando em algum campo. O importante é que todos deveriam estar ali sentados para ouvir o mestre, porque o perito da lei disse: o mestre. Eu acho isso maravilhoso. E ele então levantou-se. Naquela época, eu vou dar um parênteses aqui, naquela época na sinagoga, Jesus entrou, vocês se lembram, na sinagoga em Nazaré? Que ele sentou na cadeira de Moisés? Naquela época eles se levantavam para falar a palavra, todos cantavam a palavra, para ler a palavra Torá, ou na época era Taná, que era o livro dos profetas e o livro dos 5 primeiros livros, que é o Pentateuco. Eles se levantavam, cantavam a palavra, depois todos se sentavam, inclusive o pregador se sentava. Havia 2 cadeiras, a de Moisés e a de Elias. Aquele dia na sinagoga de Nazaré, que o Senhor revela, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, essa promessa se cumpriu hoje. Ele sentou na cadeira de Moisés. Foi um choque para aquela época, na sinagoga de Nazaré, onde ele foi desonrado e ninguém acreditou nele. E aqui ele estava então no lugar. E o que quer dizer isso para o judeu? Quando você quer conversar comigo e você quer me contar alguma coisa, se a gente estiver em pé e você fala: olha, eu preciso conversar com você, é uma coisa muito importante, o que a gente vai falar? Vamos sentar aqui para conversar. Eu não vou ficar falando em pé com você algo importante, porque parece que eu estou com pressa e parece que eu não vou te dar atenção, o valor daquilo que você está me dizendo. Então todos se sentavam para ouvir o sermão. Não é como a gente aqui no Ocidente, que um está de pé e vocês sentados. Mas eu acho muito interessante algumas coisas dos judeus que nos ensinam a importância do respeito ao culto ao Senhor. E aqui esse homem então se levanta e ele vai diante do Senhor e fala: olha, me explique aqui quem é o meu próximo. E eu queria que você nesse momento pensasse: quem é o seu próximo para você amar? Quem é o próximo que você está amando verdadeiramente? O que é o amor, né? O que é o amor? O amor é algo que você sente? O amor é uma decisão. A gente não sente amar a todo mundo. A gente decide amar. Estava falando aqui com eles na reunião também hoje, que quanto mais a gente ora por vocês, mais a gente ama, sabia? Quando a gente lembra todos os dias de cada um de vocês e a gente ora por cada um, a gente é gerado um amor. O Espírito Santo gera um amor, porque é o Espírito Santo dentro de nós, falando daquela pessoa para nós. Aquela pessoa tem defeitos, tem limitações, tem falhas, mas é um amado do Senhor. Aquela pessoa tem características de temperamento mais Pedrão, temperamento mais João, mas aquela pessoa, apesar disso, veio de uma história, veio de dores, veio de uma cultura, veio de uma história às vezes dolorida. Tudo tem um porquê de cada um de nós, e cada um de vocês tem uma história, e cada um de vocês é digno de amor e de valor. E então ele se levanta e fala: olha, e aí o mestre fala assim: vá e faça, né? Porque ele fala: a lei diz que é para amar o Senhor seu Deus com toda a sua força, tudo, e amar o próximo como a ti mesmo. Jesus falou: você está certo, vá e faça isso. E ele insiste e pergunta: qual é o meu próximo? Você se pergunta qual é o seu próximo? O próximo é aquele que está próximo de você. O próximo é aquele que necessita da nossa ajuda, necessita da nossa piedade, necessita da nossa misericórdia. Por quê? Porque a gente precisa exercer misericórdia. Porque a palavra
E nós precisamos exercer exatamente isso. Então, queridos, a parábola vai nos ensinar as coisas do céu aqui na terra. Vai explicar exatamente as alegorias, as ilustrações. Explica coisas do reino que às vezes nós não entendemos, mas o Senhor explica de uma forma que a gente entende. Por isso que ele falava por parábola. Amém? Então, eu vou ajudar aqui a fazer uma codificação do contexto, porque não adianta a gente pegar só um versículo, a gente tem que pegar todo o contexto do que está acontecendo. E eu vou um por um aqui dizer que a estrada de Jerusalém era a cidade da bênção, estava no alto. Amém? E Jericó representava a cidade de maldição, estava abaixo. A estrada de um lugar de bênção para um lugar de maldição, uma estrada em declive. E fala de um homem que foi assaltado, de um homem que foi tirado suas roupas, foi tirado o seu dinheiro, foi tirado a sua identidade. Porque normalmente quando levam aqui hoje em dia, nós temos a nossa carteira, a nossa bolsa, os nossos documentos, é a nossa identidade. Foi levado tudo deste homem, além de que ele apanhou, de que ele ficou machucado, de que ele ficou ensanguentado, a ponto da Bíblia dizer que ele ficou meio morto. Não é morto inteiro e não é vivo. Significa que ainda há esperança para este homem, que ele não estava completamente morto. E esse homem indica a humanidade. O homem ali representa a humanidade que saiu do Éden, que caiu para a terra de maldição, para o mundo de pecado, para o mundo caído. E então estava justamente esse homem representado pelo ser humano caído, em queda. E esse homem foi espancado e representa a ação demoníaca, a ação maligna de Satanás, que faz com os homens da humanidade. Tira tudo. O inimigo veio para matar, roubar, destruir. Foi o que ele fez ali. Matou, meio morto, roubou e destruiu a vida daquele homem, a ponto de deixá-lo na estrada para morrer. Quantos de nós já estivemos nessa situação? A ponto de morrer numa estrada, onde você achou que não ia conseguir se levantar, onde você achou que não ia conseguir terminar a sua vida, onde você achou que não tinha mais jeito, porque você perdeu a sua identidade, perdeu tudo que tinha, perdeu o caminho, perdeu a direção, estava perdido, que é o que diz a nossa palavra, que o Senhor nos encontrou perdido, mas Ele não nos perde. Nós ficamos perdidos, mas Ele não nos perde. Amém? Amém. E então vem dois sacerdotes, não é verdade? Aparece primeiro um sacerdote, que é sacerdote mesmo, da tribo de Levi, né? E ele vem descendo. Agora, queridos, a Bíblia diz que esse sacerdote, o primeiro, ele vem justamente perto deste homem, passa de lado, mas ele olha este homem que está ensanguentado, que está sem roupa, que está meio sem vida. E o que é que ele fez? Que ele passou de lado? O que você poderia dizer? Ele amou o próximo? Ele foi fiel a Deus? Foi. Esse homem sacerdote largou o doente ali, largou o ferido ali, largou o homem moribundo, porque foi fiel a Deus. Vitória, queridas, vamos
favor, sentem-se para ouvir a palavra. É mais importante do culto, é a nossa palavra. É o momento que a gente mais precisa se concentrar. Amém? E senão eu também perco aqui a minha concentração do Espírito. Gente, pensa numa coisa. O sacerdote não pode tocar em alguém com sangue. O sacerdote tem que se santificar, porque ele vai sacrificar no templo. Ele não pode nem ter relação com sua esposa. Ele não pode tocar em morto, ele não pode tocar em cadáver. Aquele homem, ele não sabia se tinha um cadáver, se ela estava morto ou não. Ele passou de lado, ele passou longe. Então, veja, eu posso muitas vezes cumprir a lei de Deus e transgredir. Ou seja, o doutor da lei pirou quando o Senhor conta isso, porque ele era o doutor da lei. Ele estava preocupado com a lei. Então, quando Jesus diz isso, ele diz: puxa, esse homem então estava sendo fiel a Deus, mas não estava amando o próximo. Como é que é isso? O sacerdote passou de lado. Ele estava certo pela lei, mas não estava exercendo misericórdia. E no verso 31 vai dizer que pelo mesmo caminho, ou seja, pela mesma estrada, estava descendo o levita. Significa que, como era muito alto Jerusalém, o levita lá de cima viu o sacerdote passando de lado. Os dois sacerdotes. Aí o levita veio e passou de lado também. Né? Muitas vezes a gente não fala assim: se o pastor não foi orar, por que eu vou orar? Se o pastor não foi no culto, por que eu vou no culto? Se o pastor não foi no ensaio, por que eu vou no ensaio? Se o pastor não fez isso, por que eu vou fazer? Ele é o pastor, ele tem que me dirigir. Mas a gente tem que pensar com Deus, não pelos outros. Amém, Jesus. A gente tem que pensar com a Bíblia, a gente tem que pensar e agir com a palavra de Deus. Mas lá foi o homem e passou. Quer dizer, essas duas figuras religiosas comprovam que a humanidade só é salva por Jesus. Não tem pastor que vai salvar você. Não tem pastor que vai substituir o poder de Deus em você. Não tem pastor que poderá dizer para você algo além do que a Bíblia diz, algo além do que o Senhor já disse. Todo o poder é do Senhor. Aleluia. Toda a glória é do Senhor. Glória a Deus. Todo louvor é dele. Sim, Jesus. Nós somos apenas instrumentos do Pai. Somos militares, como eu falei hoje. Somos pessoas com uma série de defeitos, fraquezas e limitações, mas que estamos fazendo um esforço por paixão de pregar a Jesus Cristo, por amor a Jesus Cristo, por amor a vidas, porque nós passamos a mesma dificuldade que vocês. E nós temos limitações, somente Jesus pode fazer todas as coisas em nós. E então, esses dois religiosos passam e vão embora. E aí a Bíblia diz que chegou o samaritano, chegou, não diz que ele veio do mesmo caminho. Ninguém sabe se ele estava indo de Jericó para Jerusalém ou se ele estava vindo de Jerusalém para Jericó. Então a Bíblia diz: chegou, chegou de presente, chegou a misericórdia, chegou a graça. E o samaritano, queridos, eram pessoas rejeitadas. Eram pessoas odiadas pelos judeus. Era um povo que não era bem quisto. Por que o samaritano era bem quisto? Teve uma época em que o reino foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul. E Samaria era a capital do reino do norte. Samaria teve muita miscigenação. Então eles se casaram com pessoas assírias,
sírias, eles se casaram depois com os babilônicos, eles se misturaram. Então os judeus falavam: vocês são misturados, vocês não são genuínos judeus, nós não queremos conversa com vocês, nós não gostamos de samaritanos porque vocês são misturados, miscigenados. Na verdade, o samaritano representa Jesus Cristo, que uniu judeus e gentios e uniu todas as nações. O samaritano que foi rejeitado, que ninguém gostava, representa Jesus Cristo. Mais uma vez, não é sobre as pessoas, é sobre o valor de um indivíduo, sobre o valor das pessoas. Como é que a gente olha para as pessoas, como é que a gente julga as pessoas que são misturadas, que são daqui, que são dali, que não são disso, que não são daquilo. A gente separa com classe social, a gente separa em estado, a gente separa em cor, a gente separa com um monte de preconceito. E esse homem rejeitado, Jesus, que foi rejeitado por todos, porque era de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele é filho do carpinteiro. Foi julgado, discriminado, rejeitado, igual os samaritanos. Então, veja como Jesus conta essa palavra, dizendo que o samaritano parou, pegou da sua bolsa vinho e óleo, coisas caras. Vinho representando a cruz, o sangue de Jesus, o óleo representando o Espírito Santo na ressurreição. A obra de Cristo se revelando nessa palavra, dizendo: não se preocupem com os demônios, mas importa a obra de Cristo na sua vida, que você tem um destino, a vida eterna, a salvação, a transformação, a renovação. Não se preocupe com a situação que muitas vezes você está no limbo, porque o Senhor te resgatou e te salvou. E esse samaritano pega, coloca ele no animal, leva a uma hospedaria. Naquele caminho de salteadores, naquele caminho tão horrível de ladrões, tinha uma hospedaria. Porque normalmente as pessoas às vezes entravam, como eu disse, na noite escura ali, precisavam dormir em algum lugar. Então ali tinha uma hospedaria. E nessa hospedaria entrava todo tipo de gente, porque todo tipo de gente passava naquela estrada. Ricos, pobres, letrados, iletrados, ladrões, pessoas de bem, pessoas mau caráter, pessoas de bom caráter, pessoas com todas as histórias que se hospedavam naquele lugar. E aí chega o samaritano, entrega para este homem, entrega para ele e diz: olha, cuida dele. Eu já fiz alguma coisa aqui, mas cuida dele. Ele dá 2 denários e ele diz: olha, se alguma coisa passar a mais, eu vou restituir, eu vou indenizar. A palavra indenizar é quando você já está no vermelho. Restituir é quando você perdeu. E o samaritano aqui, Jesus está dizendo assim: cuida, porque ele é meu. E se te faltar alguma coisa para cuidar dele, sou eu que vou te indenizar. A hospedaria representa a igreja. A igreja é o lugar que tem ricos, pobres, letrados e iletrados, cultos e incultos, mau caráteres, bom caráteres. E aí? Era ali aquela hospedaria. O hospedeiro é o Espírito Santo, que cuida da igreja. E ali, esse homem que estava meio morto,
sacerdote e vai ter que conviver com o levita que não deu cuidado com ele. É nesse lugar que a gente vive, nessa hospedaria. E graças a Deus tem vagas sempre na hospedaria. Não falta vaga na hospedaria. O Espírito Santo da igreja. Porque, como eu falei no grupo hoje, ministrareis uma pessoa fraca, limitada, mas que se deixa ser capacitada pelo Espírito Santo de Deus para fazer uma obra difícil, só possível porque o Espírito Santo está, sem condição financeira nenhuma, porque é Ele que restitui, é Ele que indeniza, é Ele que provê para que a gente possa continuar. Porque não é pelo nosso bolso, não é pela nossa riqueza, não é pela nossa inteligência, sabedoria, é pela sabedoria do alto que a gente caminha. E a gente precisa amar o próximo, porque são os que não nos deram ajuda, são os que não nos deram guarida, mas a gente precisa amar. E esses 2 denários não está falando, como eu falei, somente de dinheiro. Não está falando só de dinheiro, dinheiro também, mas está falando de valor. Olha, ele tem valor para mim e eu vou voltar. Eu vou voltar para buscar. E é assim que Jesus fez, te salvou e vai voltar para te buscar. Glória a Deus. Ali representa nessa parábola 3 tempos, gente. 3 tempos. Antes da lei, na lei e depois a graça. De Adão até Moisés. Tempo das alianças, depois de Moisés. Até Jesus. Tempo da lei. Jesus até a segunda vinda. Tempo da graça. Da misericórdia. E nós precisamos exercer misericórdia, porque nós recebemos misericórdia. Nós precisamos amar o próximo, entender que o próximo também tem defeitos, entender que ele também tem problemas, também tem dias maus. Precisa aprender a contar os dias, porque os dias são maus. Tem deficiências, porque veio de uma história de dor. Tem complicações, às vezes, muitas vezes, para se relacionar com as pessoas, porque só aprendeu com a dor, com a rejeição, com a traição, com a malignidade. Quantos de nós fomos traídos, machucados, rejeitados, mandados embora, desprezados. E muitas vezes a gente entra na hospedaria dessa forma, fomos roubados, apanhamos, sangramos. E entramos na hospedaria para ser cuidados, mas nós precisamos permitir sermos cuidados, amados, porque muitas vezes a gente quer amar o próximo não quer ser amado. E a gente quer amar. E como eu falei, não é só o dinheiro, porque para Deus o menor problema é o dinheiro. Porque para Deus o menor problema para Deus é os demônios. Ele está falando, não se preocupe com os demônios, isso é fácil de você expulsar. No nome de Jesus, expulsa. O maior trabalho é transformar alguém. Como que você vai transformar alguém na inteligência do alto, na sabedoria do alto? Amando, tendo paciência, sendo resiliente com o teu próximo. Começa em casa. Eu estava comentando aqui na reunião que se a gente não vigiar, em casa a gente perde a paciência. E amar, eu posso decidir amar, decidir com o outro que está errado. Eu decido respeitar você nos seus erros, eu respeito o seu tempo, eu respeito o seu crescimento, eu respeito o seu processo. Permita ser amado quando eu te corrijo. Permita crescer. E ame também. Quem é o seu próximo que está sendo rejeitado dentro da sua casa? Quem é o seu próximo que não está tendo valor dentro da sua casa? Porque nós precisamos dar valor ao que o outro realiza.
ele me chamou a atenção com meu esposo. Meu esposo, todos sabem que teve AVC. E a verdade, o Tato é um homem que tudo que faz para ele, tudo que faz, se eu pego a bengala dele, põe para lá, eu dou para ele alguma coisa, ele fala muito obrigado. Ele sempre fala muito obrigado. E a gente até fala, tudo bem, amor, está tudo bem, está tudo bem. E tudo ele agradece. Ele tem gratidão. Porque ele observou que ele é um homem totalmente limitado na vida dele. Totalmente limitado. Tem autonomia de vida, mas ele não pode trabalhar, não pode sair, não pode fazer nada sozinho. Ele entendeu o amor da família. Ele entendeu quanta gente também é grata a Deus pela vida dele. Quanto cuidado a gente tem por ele. Nos detalhes. E nos detalhes ele tem gratidão. Ele poderia ser um homem bravo, revoltado. Não posso mais fazer nada. Eu não presto mais para nada. Normalmente vai falar, não presto para nada, quero morrer. Isso aqui eu não sirvo para nada. Que porcaria de vida. Mas o Tato está sempre falando, brincando, que maravilha. Às vezes eu falo, amor, vou fazer um omelete, não tem nada para comer. Ele fala, que maravilha. Eu falo, é mesmo? O omelete é uma maravilha. Ele fala, que maravilha. Eu aprendo com o Tato. Eu aprendo com as pessoas. E esses detalhes me encantam, porque eu vejo, meu Deus, eu preciso ser assim também com as pessoas. Tão maravilhoso, vamos comer um pouco de manteiga? Que maravilha. Ser grato, a graça de Deus de ter sido salvo, a graça de Deus de ter um ovo mexido, a graça de Deus de que com a pouca saúde que Ele tem, Ele sabe aproveitar a vida e os momentos que estamos juntos em família, porque é o que Ele vive com a gente. Ele ama estar com a gente, não é murmurento, sempre cheio de gratidão. Tato não aponta o defeito de ninguém. Às vezes eu quero falar, né? Você viu? Ele fala, não. Fala, tá bom. Cortou. Mas você não viu o que ela falou? Não, não ouvi. Sabe? Uma missão. Então eu gosto de conversar com ele, porque eu aprendo com ele. E você? Qual é o teu próximo que você precisa amar? Porque se nós não entendemos, dentro de casa nós vamos ser aquele que azeda, aquele que não ama, mas traz azedume, aquele que sempre está achando que está tudo mal, que não vai dar certo, que as coisas não puderam. Porque amar é dar uma boa palavra quando está tudo mal. Amar é ser compreensível quando a pessoa não está boa. Não vou mexer com ele não hoje que não está bom. Amar é isso, gente. O próximo é na família e o próximo é aqui na igreja. Não julgar, não desprezar o dia mal do outro. Olhar nos olhos e falar, não está bem. Hoje eu olhei nos olhos aqui dela e falei, olha, está bonita, Maria Helena. É importante. Ah, está bem, está bonita. É bom você elogiar. É bom você falar, você não está legal, o que você tem? Quer conversar? Quer tomar um café? Café é com ele, né? Café é com ele. Então vamos tomar um café? A gente começa a descobrir o que vocês gostam. Isso é importante na igreja, na casa. Você sabe o que seu marido gosta, você sabe o que sua esposa gosta, você sabe o que seus filhos gostam. E na igreja, você sabe o que o seu irmão gosta? Você liga para dizer uma boa palavra, você liga para dizer como é que você está, você manda um recadinho. Quando eu mando um recadinho lá no grupo, ninguém responde, eu fico arrumado o dia inteiro, ninguém respondeu. Busquei do Senhor uma boa palavra, ninguém respondeu. É importante dar valor ao trabalho do outro. Não simplesmente dizer, a pastora tem mais aqui mandar a palavra, ela lê todo dia, é o trabalho dela.
Você é capaz de lembrar o quanto fizeram por você, o quanto Jesus fez por você? Quando você vai acordar e vai murmurar que as coisas estão difíceis, você pode lembrar a você mesmo e amar a você mesmo em primeiro lugar e lembrar tudo que Deus fez pela sua vida? Amar ao próximo como a ti mesmo. Lembrar o quanto você foi amado, o quanto você pode ser amado daquilo que você se tornou ou daquilo que você está se tornando. Hoje estava conversando com a Vitória e a Vitória falou: eu estou melhorando, eu sei que eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo, eu sei que eu preciso melhorar isso, mas eu estou melhorando. E então ela está se amando porque ela está no processo de melhora, porque ela está enxergando o processo que Deus está trabalhando na vida dela, e ela é grata. Você pode pensar nisso? Você pode observar isso na sua vida? Amar ao próximo como a ti mesmo. Vá e faça o mesmo. Porque Jesus pegou você, levou na hospedaria, que é do Espírito Santo de Deus. A igreja é do Espírito Santo de Deus. Não é minha, não é de fulano, não é de ciclano, é do Espírito Santo de Deus. E Jesus tem dado para nós palavras muito importantes na IA. A IA tem vivido coisas importantes e eu tenho observado que o que o Senhor me traz, trabalha na minha vida, mas eu tenho observado que logo depois acontecem coisas que confirmam a palavra que Deus deu no domingo, na quarta. E essa palavra é profética para que você possa amar, ser amado, ajudar o próximo daquilo que é possível, porque a palavra diz que quando nós negligenciamos a ajuda que nós podemos dar ao próximo, nós estamos pecando e pecando feio. Quando eu negligencio a ajuda que eu posso dar ao meu irmão, é um pecado muito feio. Você está disposto a amar o seu próximo? Você está disposto a amar o seu próximo perdoando? Perdoar é uma demonstração de amor. Aqueles que te fizeram mal são filhos de Deus. Aqueles que te traíram, rejeitaram, te maltrataram, expulsaram, vão para o céu? Pode ser. Vão te encontrar no céu. Estamos caminhando? Amém? Então amar é uma decisão, queridos. Eu posso não sentir, mas amar é uma decisão de ter uma atitude de amor. Quantas vezes nós já fizemos ações sociais que você vai na casa de alguém, você ora, você leva uma cesta básica, você não tem sentimento pela pessoa, mas você está amando com atitudes, amando com obra social. Sentar para ouvir alguém, orar por alguém, é uma atitude de amor, de zelo, de cuidado e de valor. O quanto o seu próximo tem valor para você? Para você descartar ou para você cuidar? Você vê as pessoas como descartáveis, você troca as pessoas, troca de igreja, troca de amigos. Quantos amigos você tem? Com quem você pode contar? Quanto você está amando? O que você está construindo? Lembra que falamos domingo sobre isso? O que você está construindo? A obra de Deus nas tuas mãos é uma construção. E a construção vai de tijolo em tijolo, cimento, ferros. O que você está construindo? Qual legado você está deixando? Amigos, familiares que você amou ou simplesmente trocou, descartou? Ou você tem relacionamentos utilitários? Você me serve para você, sua amiga, até quando você me servir para algo.
um peixe na vitrine? Tem utilidade? Pôs você no congelador? Não semeios. Estava falando para vocês também sobre isso. A semente é uma coisa tão horrível, né? Você olha lá, uma bolinha. Mas a semente pode se tornar uma árvore frondosa, um pinheiro, uma sequoia, um cipreste. É isso que Jesus está fazendo na sua vida. Você era uma semente. Não sem importância. E o Senhor está fazendo você forte e grande. Para trazer sombra para os outros, para trazer frutos. Para amar, para ser amado. Para ser uma pessoa que é bem recebida. Para ser uma pessoa querida. Verdadeiramente, tá? Verdadeiramente. Porque você ama verdadeiramente. Porque você se dispõe verdadeiramente. E o que ele disse? Quando eu voltar, tudo que você gastou, perdeu, eu vou te indenizar. Você vai receber de mim. Ele está falando de mim. Aquele que deixa pai, mãe, filhos, aquele que deixa irmãos, que deixa os seus parentes por minha obra, por minha causa, pelo meu nome, vai receber sempre.